Boa noite, tudo bem? Vou só dar uns minutinhos para esperar o pessoal entrar. Obrigada. Nayara, quanto tempo, hein? Que bom que você tá aqui para assistir a gente falar um pouquinho sobre a estrutura da psique. Vou dar só uns minutinhos, tá? E aí a gente já começa a falar. Hoje eu acho que o assunto é mais tranquilinho, né? Vou tentar explicar um pouquinho das estruturas da consciência e do inconsciente, para a gente poder compreender um pouco de tudo isso que já passou, né? Porque como a gente sai falando bastante sobre os temas mais complexos, a gente não montou o aparelho psíquico, então é importante a gente saber onde está o que casa com o que, né? E aí também vai aparecer alguns conceitos que eu não falei ainda, mas que eu vou amplificar em próximos encontros. Deixa eu ver, já passou um minutinho. Bom, eu fiz uma estrutura aqui só para eu ir podendo exemplificar para vocês, né? Dei uma pintadinha e aí vou explicando os pedacinhos, tá? Então vamos lá. Esse aparelho psíquico, ele não é uma parte do nosso corpo que tá em algum lugar específico, né? Tá em algum lugar. A gente sempre simboliza muito na cabeça, né? Mas o nosso aparelho psíquico, ele tá em algum canto, né, que não é palpável. E aí, tudo isso que a gente foi conversando acontece em alguns lugares, na maior parte tudo no inconsciente, que é o que a gente mais fala, que é aquilo que a gente não tem uma noção, né, simplesmente nos toma e a gente vai passando por isso, né. Então, a gente tem a consciência, que ela tá aqui em cima em verde, né? Tudo isso é a consciência. Dentro da consciência, o que tem? O ego, que é esse laranjinha aqui, e a persona, né? Então, o que é o ego? O ego, ele é o centro organizador da consciência. Então, todas as informações que vão chegando, o ego vai organizando pra gente, né? E a persona, como a gente viu no documentário do Efeito Sombra, são aquelas máscaras que a gente vai vestindo para caber melhor em cada lugar diferente, né? Então, no meu trabalho eu vou me comportar de uma forma, na minha casa eu vou me comportar de outra forma, a gente não se torna uma outra pessoa. Mas a gente tem algumas características que eu vou ter no trabalho que eu não vou ter em casa, né? Eu tenho características que eu vou ter com os meus amigos que eu não vou poder ter no trabalho, porque é uma outra postura que eu tenho que adotar, além, né, de adotar algumas posturas para conseguir estar inserido em alguns grupos. Por exemplo, bom, quando eu era pequeno falaram que eu não podia gostar de azul. Então, né, vou ter que vestir uma máscara para dizer que eu gosto de qualquer outra cor, porque falaram que eu não posso gostar do azul, né? Então, a persona é algo que a gente veste para caber em alguns lugares, né? E o ego vai organizando tudo isso. Dentro da consciência tem tudo que a gente sabe no aqui e no agora. Tudo que eu sei tá na minha consciência, né? Tudo que eu observo, que eu sei falar sobre mim, tá na minha consciência, né? Se essa informação tá certa ou tá errada, não sabemos, mas tá lá, eu sei disso, né? E aí, a gente tem a outra estrutura, né? Que é o inconsciente, que tem o inconsciente pessoal, que é esse azul, e esse marrom embaixo, que é o inconsciente coletivo. Mas antes de falar do inconsciente, eu vou falar de uma estrutura que está no inconsciente,
que se chama self. Para você está virado, eu acho, mas para mim tá certinho aqui. Self. O que é o self? O self é o si mesmo. É a minha essência mais pura. É o que eu passo a vida inteira tentando realizar e talvez eu não consiga, tá? Então, o self é a minha essência. É algo, é muito primitivo, é o que eu sou ali, tá lá, né? E aí ele vai mandando algumas informações para a consciência para a gente começar a realizar isso, né? Porque quando a gente nasce, a gente sabe que a gente é muito podado, então tudo vai começando a falar, não pode ser assim, não pode ser desse jeito, você tem que entrar aqui, você tem que se adequar aqui, você tem que caber nesse quadrado, né? Então a gente tem que matar esse instinto, essa essência para caber no mundo em que a gente está vindo, né? Então o self ou si mesmo, porque em alguns lugares a gente lê, né? Ou selbst também, a gente lê que é essa essência, esse instinto mais primordial, primevo, né? E aí o que é, né, até essa parte eu acho que é mais tranquila de compreender, e aí a gente vem pro inconsciente, que é um lugar que é atemporal, não tem dia, não tem hora, não tem nenhuma organização específica ali pra gente poder acessar, a gente não acessa ele, né? A gente acessa quando vem coisas pra consciência, né? Então, aí a gente vai tendo conhecimento dessas coisas que estão lá. A gente tem aqui o inconsciente pessoal, né? Que ele tá bem próximo aqui de uma parte do self, perto do ego. Ele tá ali bem no limite, né? Na linha limite entre a consciência e o inconsciente. Ele passa algumas informações para a consciência através dos sonhos. Os sonhos estão no inconsciente pessoal, né? Com informações do coletivo, porque quando aparece questões mitológicas no sonho, são informações do inconsciente coletivo que estão aparecendo lá, né? Então, eles se conversam. É uma estrutura do inconsciente que se divide em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Dentro desses inconscientes, a gente tem a sombra, né, que a gente também falou bastante, que é o roxo aqui, a ânima e o ânimos, que tá em vermelho. Então, eles estão guardadinhos lá dentro do inconsciente coletivo, né? São coisas muito primordiais o que estão no inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, ele contém todas as vivências da humanidade. Digamos que aquela questão de todas as tradições que existem, tudo isso está guardado lá, né? Porque Jung, quando ele vai falar do indivíduo, ele nunca fala que o indivíduo nasceu vazio, né? Ele fala que existem coisas quando a gente nasce. Não é uma tábula rasa como se era falado, né? Não, tem coisa aí a partir disso que eu me desenvolvo, né? Dessas tradições, dessas imagens que eu tenho, né? O inconsciente coletivo, ele é a camada mais profunda, é a camada onde contém muitas informações que sobem para o inconsciente pessoal e aparece de alguma forma na consciência, não propriamente dito, é mascarado, porque a gente vai amplificar esses símbolos que aparecem, né? Então, quando eu sonho, não necessariamente, na grande maioria das vezes, o sonho é o conteúdo propriamente dito, né? Na maior parte das vezes, esses sonhos, eles têm que ser interpretados, eu tenho que entender o que aquele símbolo significa para mim, né? E a partir disso, a gente vai entendendo qual é a mensagem que ele quer passar, né? Então, vamos agora desmembrar essas estruturas do inconsciente. No inconsciente coletivo, a gente tem os arquétipos. O que são os arquétipos? Eles são um conjunto de imagens psíquicas, né? De imagens. Vou tentar simplificar um pouco a linguagem para ficar mais fácil o entendimento.
O arquétipo, e aí a gente usa a questão dos mitos, da mitologia, seja lá qual for, mas, né, vamos pegar a grega, que é a que tá mais acessível pra gente, que a gente vê em filme, que a gente às vezes lê um livro, que a gente vê um desenho na televisão, né? A gente tem lá uma imagem de Zeus. Zeus é todo poderoso, Zeus faz e acontece, né? Então a gente tem essa imagem de um homem que tem essa energia, né? E aí, de alguma forma, isso tá dentro da gente, né? Então a gente vai ter essa imagem lá no inconsciente, a imagem do feminino. A gente não precisa nascer para alguém explicar pra gente que o feminino tem a característica da fragilidade. Isso eu tô generalizando porque é um arquétipo, né? Mas não tô falando que na consciência significa isso, mas vamos pensar. O feminino, ele tem algumas características, que é da fragilidade, da maternidade, do acolhimento, do cuidado, do dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Isso são características que, quando a gente vai falar sobre o feminino, sobre a mulher, é algo que já tá dentro, ninguém precisa contar pra gente, né? Então o arquétipo é isso, é uma imagem que a gente tem antes mesmo de conhecer, né? Do masculino. O masculino é aquele que trabalha, né? Vamos pensar lá atrás, na época do Homem das Cavernas. O homem saía para caçar, a mulher ficava em casa e aí plantava e cuidava disso. Isso, né, é um arquétipo que tem no nosso inconsciente coletivo e a gente nasce com algumas características disso, né? E hoje a gente tem esse movimento grande de se desprender dessas características para a gente poder entender quem sou eu. Mas a gente tem, né? Vamos pensar na questão da etnia. Porque o francês tem uma característica X, mas você não conhece nenhum francês, mas você carrega isso, né? Porque alguém disse, porque alguém vivenciou isso, não foi você. Mas alguém diz que é e a gente vai carregando até conseguir discriminar. Bom, isso não coincide com a realidade, né? E aí a gente consegue tirar a nossa própria conclusão frente a essa situação. Então, no inconsciente coletivo, a gente tem os arquétipos. Um conceito novo que eu não tinha falado antes e que eu não vou aprofundar muito agora, porque ele é muito complexo, é o ânimos e a ânima. O que é isso? Eles também são extremamente primitivos, né? São bem lá do início das relações, né? O ânimos, ele é a energia feminina, masculina, o componente masculino que se tem no inconsciente feminino, tá? Então, é a energia masculina que tem no meu inconsciente, que sou mulher. Na minha consciência, a minha energia é feminina, porque eu sou mulher. No inconsciente eu vou ter um ânimos, né? Ele é a energia masculina. Eu não tô falando de homem e mulher, eu tô falando de energia do masculino e do feminino. A gente precisa separar isso porque os conceitos de Jung, a forma como ele colocou as palavras, ele se utilizou, não necessariamente está ligado ao significado que a gente tem do dicionário hoje, né? Então ele conceitua o ânimos como a energia masculina dentro da psique inconsciente da mulher, né? E a ânima é a energia feminina dentro do inconsciente do homem. Porque a gente tem algumas características, sim. A gente pode pensar que a gente tem algumas mulheres que têm características que, quando a gente fala, nossa, ela tem energia, ela tem força, ela vai lá, faz e acontece. Isso a gente denomina como a energia do masculino, do ânimos, né? Que quando tudo isso acontece de uma forma equilibrada, bacana. Quando isso acontece de uma forma desequilibrada, a gente tem algumas questões a trabalhar,
né? A retornar para esse equilíbrio. Tanto no masculino também. Um homem com a ânima em desequilíbrio, ele vai ter uma série de situações que não vão ser bacanas para ele, né? Então, tudo que é em equilíbrio é bacana. Tudo que age em forma de desequilíbrio, a gente vai ter que olhar para isso, né? Então, ânima, a energia masculina no inconsciente do homem. Peraí, gente. A energia feminina no inconsciente do homem, ânima. Ânimos, a energia masculina no inconsciente da mulher. E aí, numa próxima live, eu vou falar só de ânima e ânimos, porque é bastante complexo, é algo que confunde bastante a cabeça. A gente acaba trazendo muito pro aqui e pro agora. Pensa na questão da sexualidade, isso não tem nada a ver com a sexualidade. Isso é uma questão de funcionamento psíquico. Não tem nada a ver com questão sexual, tá? Ele dá um nome, né, de ânima e ânimos, ele coloca como a energia do masculino e do feminino, mas isso independe da sexualidade, de qualquer coisa desse tipo, tá? Outra coisa, a gente tem a sombra, né? O que é a sombra? A sombra é tudo que a gente vivenciou, né? Isso a sombra individual, né? A gente também tem a sombra coletiva. Mas é tudo que a gente vivenciou, né, desde lá que a gente nasceu. Tudo que foi colocado, né, como algo de errado que a gente fazia, que a gente viveu e a gente não podia continuar, que a gente não elaborou, ficou guardadinho lá, foi para a sombra e de alguma forma isso aparece no decorrer da nossa vida, né? Então, para quem quer ver muitas manifestações da sombra, assistir o efeito sombra que ele traz, né? Bastante isso exemplificado, mas a gente também tem muitos filmes que também trazem isso. Tem um filme também que é o do Batman, se eu não me engano é o Cavaleiro das Trevas, que tem bastante essa coisa do herói, né, onde a gente consegue ver o herói, mas também consegue ver um outro lado dele, né? Então tem bastante disso no filme e mais alguns outros que no decorrer, se eu for lembrando, eu vou falando. Então a gente tem dentro do inconsciente coletivo a ânima e o ânimos e a sombra, né? São coisas que a gente não controla, elas vêm, né? De uma forma mascarada para a consciência. O inconsciente pessoal, ele tem tudo que a gente vivenciou na vida do aqui e do agora, né? Desde que eu nasci, todas as informações que eu vivi estão aí, né? Estão guardadas e a gente vai, né, tendo acesso, tem uma memória aqui, outra memória ali, tem coisas que estão na consciência que a consciência manda pro inconsciente, eles ficam ali num vai e volta, porque eles estão bem ali no limiar, né? Eles estão muito próximos. A gente não acessa o que tá no inconsciente coletivo porque ele tá lá para baixo. Mas o que tá no inconsciente pessoal tem coisas que a gente consegue acessar sim. Por exemplo, aquela questão de uma pessoa vivenciar algum tipo de trauma e ela esquecer. Ela não lembra de jeito nenhum, mas sabe que vivenciou aquilo porque alguém contou, porque foi um acidente, enfim. Pegando um exemplo de um acidente de carro. Às vezes a situação foi tão complicada, foi algo muito dolorido fisicamente, que o cérebro apaga a informação, é um mecanismo de defesa, né? Porque sabe que se todo momento que ele for acessar aquela informação vai gerar muito sofrimento, então ele manda para o inconsciente. Mas pode gerar algum trauma ali, que a pessoa vai vivenciar na consciência sem entender por quê. E aí, diante de um processo terapêutico, de algumas ferramentas que o pessoal costuma usar e dos sonhos, né? A pessoa acaba tendo acesso àquela informação de novo para conseguir elaborar aquilo, né? Para conseguir compreender esse trauma e talvez se libertar desses sintomas que o trauma está ocasionando, né? Então, a gente tem essa proximidade do inconsciente pessoal que ele está ali bem no limiar com a consciência, né?
Então, pensando, né, nessa estrutura, é isso. O que a gente tá para o mundo exterior é a consciência, né? Que é tudo que a gente interage, tudo que a gente vivencia. O self é aquela essência que eu falei, né? Que a gente tenta realizar a vida inteira. E não de uma forma direta, mas a gente tem um eixo entre o ego e o self. Eles estão diretamente ligados, eles se conversam. Mas a gente costuma falar que quem manda é o self. Mas o ego acha que ele é aquele gerente que é dono, né? Então, assim, ele acha que ele manda em tudo, que ele resolve tudo. E não, né? Mas ele vai continuar achando isso, porque ninguém vai contar pra ele que não é, né? A não ser quando tem algumas vivências que o self que fala assim, vou bater mais forte para ver se ele acorda que não é ele que manda, né? E por que eu tô falando isso? Quando a gente fala da essência, tem muita coisa da nossa essência que talvez a gente não tenha ideia e não tenha noção, né? E aí a gente nega, né? E quando a gente nega alguns pedaços que são nossos, a gente corre um risco, né? De, de ter uma luta do ego contra um aspecto que é nosso que a gente fica negando, né? Por exemplo, quando a gente tem um aspecto sombrio que tá atravessando, que tá querendo sair, que a gente não quer olhar e que a gente fala que não é nosso, bom, o ego vai. A gente tá falando que não é nosso. Pro ego não é nosso, né? Mas faz parte, né? Faz parte de mim. Eu tô manifestando uma coisa que é um pedaço de mim, porque eu não sou 100% boazinha, né? Eu tenho aspectos sombrios, eu tenho coisas que eu faço que não são legais, né? Então, se eu não reconheço isso, eu continuo negando esse aspecto meu que não é legal, o ego vai lutar contra isso. Só que ele vai lutar contra você mesmo, né? Contra um pedaço que é seu, que você precisa integrar, né? Eu eu tô conversando com a Nutri pra gente olhar para uma live referente à questão de alimentação, né? Algo um pouco mais aprofundado, diferente daquela live que a gente fez. E aí eu vou pegar um exemplo do documentário do Efeito Sombra, daquele rapaz que tava na academia, se matando e fazendo exercício, e fez, terminou a missão. Quando ele termina a missão, ele vai lá, pega um estojinho de CD, abre os CDs e lá no final tem 5 barras de chocolate. Isso é um aspecto sombrio. Por quê? Porque eu tô ali na consciência, abafando no meu exercício físico. Nossa, como eu sou, né? Atleta, como eu faço dieta, como eu sou regrada, né? A gente tá num extremo, né? Porque ninguém é só uma coisa, a gente é duas, a gente é tudo, né? E aí eu tô lá e olha como eu sou e não sei o que. Aí eu terminei ali, todo mundo viu, né? Nossa, como ele é aplicado e tal. Aí eu vou lá e como as 5 barras de chocolate de uma vez. Isso é um aspecto sombrio. Mas como eu nego, como eu tô escondendo de mim, porque todo mundo tá vendo. Até porque, né, de alguma forma a gente acaba demonstrando. Se eu tô fazendo um monte de exercícios, eu tô fazendo dieta, mas eu tô comendo por fora, fisicamente não tem como se enganar, né? As pessoas acabam olhando, e se eu ligo pro que as pessoas acham, porque é justamente o motivo que me faz esconder porque eu tô comendo chocolate, aquilo vai me abalar, né? Mas o que eu preciso perceber é que a primeira pessoa que precisa reconhecer isso sou eu. Porque senão esse aspecto sombrio vai me atormentar durante muito tempo. Então, assim, tá bom, eu fiz o exercício e eu quis comer chocolate. E quando eu faço isso, quando eu assumo, eu tô fazendo exercício, mas de vez em quando eu quero comer um chocolate sim. Porque eu gosto, porque isso faz parte de mim, porque eu acho legal, porque eu comi chocolate a vida inteira. Aquilo não manda mais em mim. Eu não vou precisar comer 5 chocolates. Eu posso terminar o exercício e comer um.
porque deixa de ser sombra, deixa de ser um aspecto que eu desconheço de mim. E aí a gente destrava a briga do ego com a sombra, a gente assume a sombra e segue o barco, né? Ou, por exemplo, eu não erro, né? Isso a gente vê muito no trabalho, né? De pessoas que são muito perfeitas, né? Que elas não erram de forma nenhuma. E aí, quando tem algum tipo de erro no trabalho que ela fez, e ela é toda certinha, mas como ela não pode assumir um erro, ela dá um jeito de pôr a culpa no outro. E aí ela continua acreditando que ela não erra, né? Porque afinal de contas ela jogou a culpa para outra pessoa. Então, enquanto ela não olhar para isso e perceber tudo bem, eu também erro, ela vai ficar sempre travando essa briga com ela mesma, dessa perfeição absurda, né? E aí a gente pode pegar um exemplo que eu acho que para quem mexe nessas coisas de internet acaba conhecendo um pouco. Eu não conhecia muito, mas fiquei sabendo da polêmica da Gabriela Pugliese, né? Que ela sempre teve. Eu não vou avaliar o conteúdo que ela tinha porque eu não via, as pessoas que me contaram. Mas uma pessoa saudável, que seguia tudo bonitinho, correta, toda perfeita. E aí, de repente, ela vai lá, faz uma festa no meio da pandemia, e aí dá o maior forfé e um monte de comentário. O que que aconteceu? Quando eu me coloco como muito perfeita, eu tô colocando muita energia na minha sombra e ela vai vir me contar que eu não sou perfeita. Só que de uma forma avassaladora. Né? Então, o que aconteceu com ela? A imagem da perfeita desceu por terra, perdeu um monte de contrato. Acho que até hoje não tem Instagram, que ela saiu do Instagram. Mostrou para algumas pessoas que querem ver que ela não era perfeita, que ela também errava, que ela também falava bobagem. E o problema não é esse, tudo bem, né? Mas quando a gente fica fingindo ser o que não é, uma hora a gente vai ser assombrado por isso, né? Uma hora a conta vai chegar. Então, por isso que a todo momento Jung fala em equilíbrio. Eu não sou só isso e nem só isso. Eu sou isso com isso, eu sou isso aqui, né? Eu sou um pouco de cada. Eu não sou 100% de nenhum. Eu sou legal e eu não sou legal. Eu sou um equilíbrio disso. E o que que nos faz únicos? Porque não tem uma porcentagem de cada um que eu vou ser. Eu sou uma mistura dos dois. Eu sou um pouquinho de um pouquinho de outro. E cada um é um pouquinho diferente. Né? Então, isso faz com que a gente seja diferente. Cada um tem as suas características. Né? Então, tem alguma dúvida referente à estrutura? Vocês conseguiram entender de alguma forma? Pegou alguma coisa? Eu tô falando bastante de sombra porque eu acho que, né, é um momento oportuno pra gente amplificar isso, que a gente ainda não tinha amplificado, né? Então, quando a gente vai falar da estrutura, a sombra ela é muito visível nos exemplos práticos, né? Então, a gente consegue perceber muito no nosso dia a dia aspectos que a gente fica tentando negar, né? E enquanto a gente nega, a gente fica subordinado a isso, né? A gente não cria poder, né? E não é poder de, ai, nossa, eu faço, eu aconteço, não é isso, é poder de realizar, de fazer, né? Não é de poder de ser poderoso, né? Porque aonde existe briga de poder não tem amor, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí, né, na questão do poder e entender o que quer dizer o poder, né? O poder é eu ir e fazer, eu ir e realizar, né? Então isso que é importante. Vamos lá. Como eu falei para vocês, dentro do inconsciente coletivo a gente tem os arquétipos, que são imagens, né, de coisas que estão aí na história, né?
Por exemplo, quando a gente olha para uma garrafa de água, ninguém precisa contar para a gente o que a gente pode fazer com aquela garrafa. Então a gente olha para aquela imagem e ela já tem uma história, né? Então, são essas imagens. Ah, eu olho para o carro, eu sei que ele vai me levar para algum lugar. Isso trazendo essas imagens mais recentes, porque os arquétipos eles vão se atualizando, né? Que, por exemplo, quando eu nasci, há 30 anos atrás, a gente tinha uma imagem do feminino que é diferente da imagem das pessoas que estão nascendo agora, uns 10, 15 anos atrás. Hoje, quando a gente fala com adolescentes de 15 anos, elas têm uma visão do feminino completamente diferente de quando eu tinha 15 anos. Por quê? Porque o arquétipo se atualizou. Tem características antigas, mas também tem muitas características atualizadas, né? Então, essas imagens elas vão se modificar. Não é que elas se modificam, a essência não muda, mas ela se atualiza, né? Por exemplo, mulher não trabalhava. É um arquétipo que, sei lá, tá lá no inconsciente da minha avó, né? Mas quando eu nasci, eu já tenho a imagem de que mulher trabalha. Por quê? Porque são gerações que foram evoluindo essa imagem. E aí eu tenho uma outra estrutura, né, que é a mesma, mas a gente vem acrescentar um conceito que é o do complexo, né? E essa estrutura aqui, e aí eu vou tentar, vocês conseguem ver? Que aí eu vou tentar explicando aqui. É basicamente a mesma coisa, só não tem algumas estruturas, a persona, a sombra e o ânimos não estão detalhados aqui. Mas aqui a gente consegue ver o quê? O si mesmo, né? Que é o self, que eu falei para vocês que a gente tem o self e o si mesmo, que querem dizer a mesma coisa. Vocês podem reparar que a estrutura é igual, eles estão no centro, né? E o que vai mudar aqui é um pouco a constituição do inconsciente e da consciência, mas não se apeguem nisso, porque quer dizer a mesma coisa. Então aqui a gente tem o inconsciente coletivo com os arquétipos. Esse A quer dizer arquétipo. E aí a gente vai para o conceito novo do complexo, que é esse C que está no inconsciente pessoal, né? Então, vamos falar sobre o complexo. Quando a gente tem a imagem do arquétipo, que é essa imagem que ela já existe da história da humanidade, que passou de geração para geração, que as pessoas têm ali pré-programada, vamos pensar. Quando eu olho para aquilo, eu sei que aquilo é aquilo porque tá lá na história e tudo. Quando eu penso no povo alemão, ele tem a característica X, Y, Z porque tá dentro desse arquétipo da imagem do alemão. O francês é de tal jeito porque tá dentro desse arquétipo que alguém falou sobre isso. Que bacana que você tá gostando. Assista, venha mais vezes, assista as outras lives e qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Cláudia, eu não entendi o que você falou da autonomia, porque eu acho que chegou depois do que eu já tinha falado, então eu não consegui ligar com nada. Mas aí, se você me lembrar, eu trago de volta o conceito. Então, como é que se forma o complexo? Ele pega um arquétipo lá do inconsciente coletivo, vai para o inconsciente pessoal, junta com uma outra informação que está no inconsciente pessoal, algo que normalmente é carregado de afeto nosso, e aí não, afeto não é nem bom e nem ruim, né? É algo que vai se unir com o arquétipo e vai gerar esse complexo, né? E aí, vamos pensar. Essa situação que a gente tinha no inconsciente pessoal, ela começou a ficar muito energizada. E aí ela ligou com
com uma imagem arquetípica. Isso não necessariamente é uma, pode ser mais de uma, algumas características se uniram ali e formaram esse complexo. A gente tem N complexos no nosso inconsciente pessoal. Só que tem alguns que no decorrer da nossa vida a gente vai deixando energizar bem. Sim, né? Só voltando um pouquinho o que o Claudio falou. O poder no sentido da autonomia, de eu fazer, de eu realizar, né? Não é no poder de poder comparado ao outro, porque como o Jung sempre fala, a gente não tem que comparar com ninguém. A gente é a gente e pronto, né? Eu tenho que ter autonomia e autocracia, ponto, né? Entrar em contato com esse self, com essa essência para ser quem se é, para ser quem eu sou. Claro que isso não atravessando o direito do outro, né? Afinal de contas, o meu começa quando o seu termina e tudo certo. Então, voltando para o complexo, vou dar um exemplo. Tô lá muito energizada, porque vivendo uma situação ali que me pegou. Alguém, né, vem conversar comigo, eu tô ali espumando, fervendo ódio no coração. Aí alguém vem, me pergunta alguma coisa, o que é? A pessoa nem entende nada. E você nem se lembra que fez isso, porque você tá tomado por um complexo energizado. Você, né, sei lá, vivenciou uma situação ali que tá te pegando, né, vamos pensar aqui num complexo. Eu tô no meu trabalho, e aí no meu trabalho, eu não sou valorizada porque eu sou mulher. E aí, né, eu fico com aquilo, né, tentando digerir, não digere, tentando digerir, não digere. E aí, de repente, tem uma situação que aquilo fica evidente, a discriminação por eu ser mulher nesse lugar que eu tô inserida. E como, por alguma razão, aquilo me trava, eu não consigo de fato verbalizar, olha, por que você tá fazendo isso? Não é bem assim que funciona. Eu guardo a informação, fico ruminando aquilo, ruminando, não consigo digerir. Então alguém vem e me toca naquele momento em que eu tô energizada, tiro, porrada e bomba para qualquer lugar e para qualquer lado, seja lá quem perguntou, né? Ou deixa eu pensar aqui em algum outro exemplo. Eu quero pegar exemplos que não são tão pesados. Eu vou pegar esse mesmo que é o que tá vindo. Eu não posso deixar de escutar minha intuição, que eu tô vivenciando uma cartinha no tarô, então não posso. Quando em algum momento da minha vida eu fui traído de alguma forma, com um amigo, e aquilo me feriu demais, né? E aí, beleza, segue o barco. Aí, num dado momento da vida, eu decido ceder aos encantos de um outro amigo, falar, nossa, existem pessoas boas no mundo. E aquele amigo tem uma atitude que não é igual a que a peste do outro amigo teve comigo, mas me lembra. Pensa que eu vou excomungar esse ser de luz e ele nem vai entender por quê. Porque não é com ele que tá pegando, é comigo. Tocou num lugarzinho ali que tava adormecido, mas que existe. E aí eu tenho a oportunidade de olhar para isso e digerir, né? Porque o complexo, ele fica guardado lá no inconsciente pessoal pelo tempo que for. Só que como ele é carregado de afeto, se em algum momento algum afeto parecido me toca, eu perco as estribeiras, né? Então a gente pode pensar né, nessa situação aí em exemplos do dia a dia, né? De coisas que a gente sai fora da caixa e nem consegue compreender por quê, né?
simplesmente vai lá, faz, acontece e depois olha e fala: tá, mas por que que eu fiz isso? A melhor coisa que você tem a fazer é refletir sobre, né? Porque isso diz sobre você, não é sobre o outro, né? Porque é algo que tem dentro de você, é algo que tá pegando você. A gente tem um hábito de olhar e tudo que nos incomoda no outro, de querer que o outro mude, de querer que o outro se transforme. Mas isso só tá querendo dizer aquilo que eu preciso olhar, né? Porque o outro é só um instrumento. O outro vem só mostrar e esfregar na nossa cara aquilo que a gente tem que olhar, né? Porque o que for dele, ele vai ter que olhar, né? Então, quando a gente fala dessa estrutura, e a gente pode perceber que é até um pouco repetitivo, porque uma coisa está ligada com a outra. A gente não consegue usar os conceitos de Jung separados. Ah, isso é só isso. Esse é só esse. Não, porque é uma coisa em conjunto. Tudo está acontecendo, né? Eu vou postar para vocês essa questão de complexo e de sombra, um videozinho muito bacana que ele mostra a integração da sombra, de eu aceitar o meu lado que não é tão confortável para mim. E quando eu falo não é tão confortável, eu não tô falando que é um lado bom ou ruim. Eu tô falando que é um lado que eu nego. Então vamos pensar. Eu aqui na consciência, eu vesti uma persona que eu tenho que ser extremamente rígida, que eu não posso dar nenhum tipo de sinal de fraqueza, que eu tenho que ser boa o tempo todo, que eu tenho que ser forte. Se algo na minha vida der errado, eu tenho que soltar corações com os olhos, porque, nossa, que bacana, né? Não, né? Então, o que a vida vai trazer para mim? Coisas para fazerem eu olhar que eu não sou perfeita desse nível e que eu não sou tão forte quanto eu pareço. E conforme a gente vai negando, as provações vão ficando cada vez mais pesadas. E aí chega um dado momento que a sombra dá no meio da nossa cara. Ou você olha, você vai ficar maluca, né? E aí eu fico negando aquela parte que é mais fragilizada, aquela parte que é compreensiva, aquela parte que tem compaixão pelo outro. Então eu vou precisar vivenciar situações que vão me instigar a olhar para isso, que eu também sou isso. Então, quando a gente olha, a sombra ela não tá ligada só a coisa ruim, coisa má, coisa que dentro do senso comum tá errado. Não, também tá ligado ao outro lado. Pode ser que na minha consciência eu visto uma persona de que eu tenho que ser rígido demais e não aceito o meu aspecto sombrio, que não é ser rígido, que é ser permissivo. E eu não vou ser nenhum e nem o outro. Eu tenho que ser o equilíbrio dos dois, né? Então, isso a gente tem que entender aqui e em qualquer momento da vida. É o caminho do meio que a gente tem que buscar, né? Não é nem aqui e nem aqui. É olhar para esse, mesclar e encontrar a minha parte, ouvindo a minha essência, ouvindo quem sou eu. Sem ficar olhando para o de fora, sem ficar se comparando com o de fora, né? É uma postura que eu adoto com os meus pacientes de sempre quando eles estão falando, não, mas olha, né? Vamos pegar questão de idade, né? Que é o que a gente mais escuta hoje, né? Dos padrões, porque eu não sei onde está escrito, não sei se isso é constitucional, mas dizem que com 20 anos você tem que estar em tal lugar, com 30 você tem que estar em tal lugar, com 40 você tem que estar em outro lugar. Eu não sei aonde está escrito isso, se alguém conhece me conta, porque eu nunca vi.
né? Então, quando a pessoa tá fora desse padrão, ela começa a se questionar. E aí eu falo assim, nossa, mas que régua é essa que não é a sua que você tá se medindo, né? Que lugar é esse que você tá se colocando que não é o seu lugar, né? Porque como é que eu vou comparar duas coisas que são diferentes? Não tem como, né? Não tem como eu colocar que se eu não tiver filho até os 30 anos, acabou pra mim, né? Se eu não tiver aos 40 ganhando 30 pau por mês, eu não sou bem-sucedida. O que é ser bem-sucedida, né? Então, o que é ser a sua melhor versão, que é o que eu escuto muito na internet nesses Instagrams que vendem a felicidade num potinho com glitter e, e vem, seja a sua melhor versão, vem aqui pegar a receita do sucesso, faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não entrar em contato com o seu self, com os seus instintos e ser quem você é, meu amor, você pode comprar o potinho de $1 milhão que a sua felicidade não vai morar lá dentro. Porque ela mora aqui, né? Então, a gente tem que se perceber bastante, se discriminar da massa, porque o lugar mais importante que a gente precisa olhar é para nossa essência, porque é a partir de lá que vai dizer que a gente é bem-sucedido, né? E isso independe da conta bancária, independe da posição social, independe da posição familiar, da constituição familiar ou de qualquer outra coisa. Né? Quando a gente escuta essa voz interna, quando a gente escuta a nossa voz, porque a gente não escuta, né? A gente nem tem conexão com o nosso corpo, a gente tá nem aí para ele, né? Precisa de um movimento, de um trabalho para a gente fazer essa conexão mente-corpo e de fato se escutar. Porque na grande parte a gente não escuta nada. A gente vai da valsa, vai no movimento de manada, eu sou todo mundo, eu vou comprar tal coisa porque todo mundo falou que é bom e eu nem li do que se trata, né? E hoje com esse movimento que a gente tem da internet que unifica as pessoas, é o que mais acontece. Ah, o que dá certo pro fulano vai dar certo para mim? Não, não vai. Porque pensando nessa constituição toda psíquica que a gente conversou, como é que a minha constituição psíquica vai ser igual à sua? Se eu não nasci na sua família, se o seu pai e sua mãe não são meus pais, e isso pensando nos irmãos também, né? Porque se nem os irmãos, que é da mesma mãe e do mesmo pai, vêm da mesma casa, mais ou menos têm a mesma criação e são diferentes. Não sei como me justificam essa igualdade toda que as pessoas vivenciam hoje, né? A única coisa que me justifica é não querer pensar, né? Isso é um movimento que as pessoas hoje têm muita dificuldade. Pensar por si só, pensar pela sua cabeça, pensar pelas suas experiências, isso tá escasso, né? Então, eu acredito que o nosso papel como seres humanos, como indivíduos que temos a oportunidade de ter acesso a algumas informações que outros não têm, não é sair pregando para todo mundo, nossa, olha como eu tô individuado, como eu tô um ser evoluído, porque eu faço terapia ou porque eu leio sobre, mas é a gente ser a nossa melhor versão, ser a mudança que a gente quer ver, que o meio à nossa volta também vai mudar, né? Então eu acho que nos tratemos com respeito, com compaixão, com amor, que o nosso entorno vai mudar. E aí a gente pega o conceito de sincronicidade. As coisas se transformam e a gente não precisa tentar avançar isso, acontece automaticamente, né? Então, conforme eu vou mudando, eu vou me transformando, eu vou olhando para mim, à volta, você vai perceber que pessoas que não eram tão bacanas somem da sua vida. Pessoas que você jamais imaginou ter contato, começa a ter contato.
Surgem oportunidades do além que brotam do chão que você fala, da onde isso veio? Não sei. Mas veio, agradeço, ótimo, muito obrigada, né? Porque aparece. E não é que aparece do nada. Como eu falei, como a gente se transforma, as coisas começam a se transformar. Quando a gente para de olhar o mundo do outro e joga essa energia pra gente, espera que vai transformar, né? E você não vai perceber, você não vai ficar se cobrando, você vai viver, né? Você vai simplesmente viver. E aí as coisas vão entrando no devido lugar, né? Se percebendo, se dando o valor necessário, criando a autonomia, né? Entendendo que a minha vida não depende de ninguém a não ser de mim mesmo, né? De entender que eu sou um ser completo, né? E aí a gente pode perceber, né, com esse tanto de estrutura que eu falei para vocês, de uma forma muito meia boca e nem aprofundei. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem sobre esses mecanismos. Eu vou postar, né, essa estrutura no feed para vocês poderem dar uma olhada, mas se vocês também pesquisarem no Google, vocês podem encontrar estrutura da psique de Jung, né? Então vocês vão conseguir visualizar também. Diante de todos esses conceitos, não importa o nome de cada um, importa eu me escutar, né? Isso a gente estuda porque a gente é psicólogo. Mas quem não é, se escuta, se observa, né? Então, né, a questão da autoestima, eu acho que está muito ligada à autonomia. Quando eu tenho força, quando eu me encontro, me reencontro, né? Por isso que Jung fala que a gente nasce original e morre cópia, porque diante de todos os estímulos que a gente tem, a gente precisa de muita força para se manter original e é muito difícil, né? Então, o máximo que a gente consegue fazer para poder reencontrar essa essência que a gente deixou de viver é muito bacana, né? E é satisfatório. Então eu deixo para vocês essa estrutura, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. A gente tem um tempinho ainda que não vai desligar, né? A live. Adriana, um beijo. Depois a gente conversa por zap. Tenho pedidos para uma live sobre sonhos, né? Eu acho que agora que eu falei um pouco das outras estruturas, tirando ânima e ânimos, que eu quero aprofundar um pouco mais porque eu acho que é complexo, mas a gente pode falar sobre ânima e ânimos, acho que na semana que vem, e na próxima a gente falar sobre os sonhos. E aí, sobre os sonhos, o que eu vou pedir? Tragam perguntas, dúvidas, né? Porque o sonho, a gente não tem uma receita de bolo. Olha, isso é isso, aquilo é aquilo, né? Então, a gente vai olhando um pouco para isso. Também, interpretação de sonhos é muito individual. O ideal é que você faça análise, porque você vai ter o seu terapeuta ali, seu psicólogo, seu analista, olhando para você, sabendo a sua história, né? E vai conseguir amplificar esse sonho de uma forma melhor com você. Mas, quem não tem vontade de fazer terapia, quem, enfim, não quer, né? Quer vivenciar esse autoconhecimento de uma outra forma, a gente vai, né, tentando explicar um pouquinho isso de um senso comum que não é comum, né? Porque o sonho, ele é muito complexo, né? Não dá para digitar no Google, olha, isso é isso, né? Não, cada sonho tem um significado para cada sonhador, né? Cada símbolo que aparece ali é muito rico, né? Então eu acho que é isso, acho que eu consegui de uma certa forma trazer a estrutura psíquica do Jung de uma forma leve, tranquila, com os conceitos que eu imagino que sejam confusos para quem
não conhece a área, mas eu tento exemplificar bastante para que a gente veja na prática, tá? Então, tudo bem para vocês? Consciência, dentro da consciência, persona e ego, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, inconsciente como um todo, self, sombra, ânima e ânimos, arquétipo, e no inconsciente pessoal o complexo, né? Que tem essa união de uma imagem arquetípica e da vivência que a gente tem da nossa vida toda. Certo? Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar mais com a mãe da cobra, né? E fazer live pra mim, né, é uma distração. Ainda mais nesse período em que a gente tá em casa, acaba tendo algumas horas vagas. E aí, né, eu sempre dedico um tempinho pra montar, né, as lives. Então, pra mim é uma terapia ocupacional, né? E diante de como eu sempre falo, não tem problema que chegou depois, o vídeo fica salvo no IGTV e eu também subo pro YouTube, tá bom? Só, né, repetindo um pouco o que eu falo em algumas lives, é que quando a gente fala de Jung, quando eu falo de Jung, né, a gente, é muita gente, não posso falar por todo mundo, mas para mim não é só uma forma de trabalhar, atender os pacientes com esse tipo de manejo, com esse olhar, mas é uma forma de ver o mundo de um outro jeito, de viver de uma outra forma, de conseguir enxergar valor em coisas que, se a gente está preso no mundo do lado de fora, a gente não consegue. Então, para mim, não é só uma questão de trabalho, é uma forma de viver, né? Então, isso que me motivou a fazer essas lives nessa época de pandemia, para que as pessoas consigam enxergar de um outro lugar, né? Porque a gente está sempre viciado a ver as coisas de um lugar só, né? Então, vamos tentar ir por outro lado, vamos tentar ver de um outro lugar, de um outro prisma, com outro olhar, né? De uma outra forma. Então, isso que o Jung traz, né? De certa forma, a gente fazer o diferente, já que é o diferente que a gente quer enxergar. Então é isso, boa noite para todos vocês, agradeço a presença de todos. Precisando de alguma coisa, só me chamar. Então acho que para a semana que vem a gente já fica com um tema definido de ânima e ânimos. E aí na próxima a gente fala de sonhos, onde vocês podem se preparar para um bombardeio de perguntas, que não tem problema. Tudo que tiver dentro do meu alcance responder, eu respondo para vocês. Certo? Então uma boa noite e até semana que vem.